do Senado Federal. Eu queria só, antes de chamar um próximo orador, de lembrar que nós vamos ter na próxima semana um esforço concentrado de 16 a 20 matérias importantes, elas participarão desse esforço. Por exemplo, o racha no trânsito, a regulamentação da profissão de garçons, a reforma eleitoral pontual, que será discutida na segunda-feira. É evidente que não é uma reforma política, é uma reforma eleitoral, objetivando reduzir custos. O Congresso, ele continuará devendo à sociedade brasileira a reforma política mais ampla, mais profunda, e eu mesmo já tive a oportunidade de defender publicamente, inclusive, que eu só acredito numa reforma política profunda a partir de uma consulta da sociedade brasileira, através de plebiscito ou através de referendo. Nós vamos votar na próxima semana também o direito de resposta, que é uma regulamentação necessária da Constituição, necessária e tardia da Constituição. Mais do que um direito, este é um dever de todo homem público, que é de dar resposta e, portanto, esse artigo da Constituição precisa ser regulamentado. Nós vamos votar também o projeto de resolução que estabelece normas para a fiscalização de políticas públicas pelas comissões permanentes do Congresso Nacional, onde cada comissão vai poder eleger uma política anualmente para fazer a fiscalização dessa política. Os parlamentos do mundo todo, eles se notabilizam, sobretudo, pela capacidade de fiscalizar políticas públicas, e isso precisa acontecer aqui no Brasil. Nós vamos apreciar o voto aberto, que será apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. Nós não apreciamos essa semana porque tivemos vista coletiva. Como presidente, me cabe mais uma vez alertar para a fragilização e atrofia do Legislativo. Em caso de vetos de autoridades, o voto secreto ainda é entendido por muitos como uma salvaguarda que protege a minoria, preserva a independência do mandato e, claro, fortalece o poder legislativo. Eu acho que nós devemos aprovar o que já foi decidido aqui pelo Senado Federal, voto aberto para perda de mandato, e amadurecermos um pouco mais a abertura dos outros votos, amadurecermos um pouco mais a discussão sobre a abertura das demais modalidades de voto. Nós votamos esta semana projetos de grande relevância para diversos setores, entre eles produtores de cana, plantadores de cana, para a indústria do etanol, para taxistas, o novo prazo do refis, que é o refinanciamento das dívidas fiscais, e votamos também em primeiro turno a chamada PEC da música. Havia, como todos viram ontem, uma dissonância, um ruído entre os produtores culturais e a Zona Franca de Manaus, mas nós vamos continuar conversando de modo a preservar os empregos lá no estado do Amazonas. Nós vamos ter também na próxima semana, senador Vital do Rego, a segunda sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos sob os novos critérios de que em 30 dias eles trancarão a pauta. Na próxima sessão, no dia 17, nós vamos apreciar 95 dispositivos vetados em 7 projetos. As cédulas, eu já avisei ontem no final da sessão, já estão disponibilizadas desde ontem, para que todos possam ter acesso. E nós faremos também na quinta-feira
a segunda sessão temática do Senado Federal, com as presenças honrosas do ministro Alexandre Padilha, da Saúde, da ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e com a presença também da presidente do Conselho Nacional de Saúde, doutora Maria do Socorro. Eram essas as informações que gostaria de dar, e concedo a palavra pela ordem ao senador Vital do Rego.